Falar sobre igrejas que fizeram um papel extraordinário. A igreja de Pedro, a igreja de Mateus, a igreja de André, a igreja de Bartolomeu, a igreja de Tiago, a igreja do próprio Tomé, a igreja de todos esses homens aqui seriam igrejas extraordinárias. Imagine que você esteja no seu lar e de repente você começa a ouvir uma vinheta anunciando: venha hoje, grande congresso espiritual na igreja Iscariotes. Igreja Iscariotes. O pastor Judas convida você e a sua família para participar do grande congresso. Observação: não esqueça as suas 30 moedas de prata. Essa é a igreja que nós somos confrontados a pensar aqui esta noite. E eu gostaria de falar aos irmãos sobre a igreja Iscariotes. A igreja Iscariotes. Há quem diga que Judas é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Alguém descreve como o homem do punhal, o homem de Queriote. Dante, um grande escritor, diz que Cássio, Bruto e Judas foram os piores homens de todos os tempos. Shakespeare, em uma linguagem poeta, disse: como viu um judeu que jogou fora uma pérola mais rica que toda a sua tribo. Essa é a igreja Iscariotes. Mas olha para cá, qual o problema dessa igreja? Por que a igreja Iscariotes não prosperou? Por que a igreja Iscariotes não deu certo? Por que essa igreja não foi para frente? Por que ela não aumentou o número de membros? O que tem de errado com essa igreja? Talvez você possa dizer: pastor, o problema da igreja de Iscariotes é porque o pastor dessa igreja não foi chamado. O pastor dessa igreja não tinha uma chamada de Deus. Mas a Bíblia está dizendo no texto que eu e você lemos, que Jesus subiu ao monte depois de uma noite de oração e chamou os que ele quis. O problema de Judas não era falta de chamada para o ministério. Talvez você diga que o problema de Judas seja a falta de alguém para me ensinar, para me discipular, para me orientar. Mas Judas tinha o melhor professor. Judas tinha o melhor pastor. Judas tinha o melhor Raboni, como é conhecido. Judas ouviu o sermão do monte. Judas ouviu várias mensagens pregadas por Jesus. O problema da igreja de Judas não era falta de doutrina. Talvez você diga: pastor, é porque esse homem não tinha um cargo. Esse não era o problema. João capítulo 12, verso 6 diz que Judas era o tesoureiro da igreja. Judas era o tesoureiro desse grupo. O problema não era a falta de cargo. Talvez você diga: pastor, mas quando a igreja precisa viver e experimentar milagres. Judas viu Jesus curando o homem do tanque de Betesda. Judas viu Jesus curando o cego Bartimeu. Judas viu Jesus entrando na casa de Zaqueu. Judas viu Jesus curando o cego de nascença. Judas viu Jesus multiplicando pão e peixe. Judas viu Jesus andando sobre as águas. O problema não era falta de milagre. Talvez você diga: pastor, mas a igreja precisa de amor. A base da igreja é o amor. E Judas precisava. A Bíblia diz que Jesus é a maior expressão de amor do Pai. Jesus estava com Judas. Judas tinha o pastor mais amoroso de toda a história. Pastor, mas Judas precisava se apacentar. Judas precisava de um pastor. A igreja Iscariotes precisava de um pastor. Mas a Bíblia diz em João capítulo 10, verso 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Judas tinha o melhor pastor. O problema da igreja não era falta de chamada, não era falta de ensino, não era falta de pastor, não era falta de milagres, não era falta de amor. O problema estava em Judas. O problema estava em Judas.
E é por isso que essa igreja não prospera. É por isso que essa igreja não avança. Pastor, e quais são os principais problemas da igreja Iscariotes? É que Judas cometeu 3 grandes suicídios. Pastor, eu pensei que Judas só tinha suicidado uma vez, só tinha morrido uma vez. Antes de Judas tirar a própria vida, Judas comete alguns suicídios. Primeiro suicídio, o suicídio de Judas no cenáculo. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 30: os discípulos estão preparados no ambiente da ceia do Senhor. Quando eles estão na última ceia, o diácono não era outra pessoa, não seu próprio Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 13, verso 30, que Jesus entrega um bocado molhado para Judas. O começo da ceia está sucedendo-se. E o texto sagrado diz em João 3:30 que Judas, quando pega o bocado molhado, se levanta, vai embora e sai da ceia. Aqui está o primeiro suicídio de Judas. É que alguém parece que está olhando para Judas, e se eu tivesse a oportunidade de estar naquela ceia, Judas se levantando apressado para ir embora, eu poderia gritar bem alto e dizer: ei Judas, espera, você está esquecendo de alguma coisa. E ele poderia dizer: mas no final de contas, de que ele está esquecendo? E eu diria que o primeiro suicídio de Judas é que Judas esqueceu do sangue. É que Judas esquece-se do sangue precioso de Jesus. Sai antes da ceia terminar. Quem ainda lembra do poder precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Esse negócio de querer sair de terminar é complicado, irmão. Judas sai antes de terminar e perde o emblema sagrado do sangue. Esta noite Deus está dizendo para a igreja que não congrega com Iscariotes que a igreja só está de pé pelo poder precioso do sangue de Jesus. Bendito seja o Senhor. Hebreus capítulo 9, verso 22: e que todas as coisas, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 10:4: porque é impossível que o sangue livre de todo tipo de pecados. A Bíblia diz em Hebreus 13:12: e por isso também Jesus, para santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A Bíblia diz em 1 João 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 12:27: e a Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Irmãos, imagine comigo aqui um pecador leproso, um pecador sujo, moribundo, sem poder entrar na presença de Deus, e ele está desconfiado do lado de fora. Alguém pega ele, dá um banho de sangue, e agora ele está entrando com a cabeça erguida na presença de Deus. É o poder do sangue precioso de Jesus. A igreja está de pé pelo sangue, a igreja é vibrante pelo sangue, a igreja é triunfante pelo sangue, a igreja prega pelo sangue, a igreja adora pelo sangue, a igreja celebra pelo sangue. O hino da harpa diz que ele nos torna mais branco do que a neve. O sangue abre o caminho para a igreja entrar na presença de Deus. Quem acredita no poder precioso do sangue de Jesus, não esqueça do sangue, não esqueça do sangue. Porque, pastor, porque quando eu lembro do sangue eu olho para o Calvário, e quando eu olho para o Calvário eu tenho uma lembrança nítida do que é o Evangelho. É Deus salvando a minha alma, é Deus perdoando os meus pecados. O sangue tira pecado, o sangue limpa a alma do homem, o sangue pega o pecador moribundo e faz ele santo na presença de Deus.
O sangue de Jesus é o maior emblema do Evangelho. Não esqueça do sangue, porque o sangue é o emblema do Evangelho. Falando sobre o Evangelho, eu disse ali na igreja, no trabalho desses em Guarujá do Sena, olha para cá. Eu estive pregando um trabalho de jovens na cidade de Timon, e a cantora da festa era uma índia, e nós ficamos hospedados, a minha esposa também, e a minha esposa começou a pegar amizade com ela e a conversar, e depois eu tive a curiosidade de saber como que ela aceitou Jesus, e ela começou a contar e disse: a minha aldeia é uma aldeia mais perigosa da região de Santa Inês. Os taxistas, antes de chegar lá, o mototáxi deixava a gente 2-3 quilômetros antes, a gente tinha que ir de pé, porque era muito perigoso, era assalto, muita droga, muita cachaça, muita prostituição, muita briga, muita contenda. E ela parou, respirou um pouco e disse: até que um dia o Evangelho entrou na minha aldeia. Aleluia, aleluia. Até que um dia o Evangelho entrou na minha aldeia. Glória a Deus. E eu disse: o que houve? Aconteceu que meu pai aceitou Jesus. Hoje ele é dirigente da congregação. Aquela aldeia é uma das mais calmas que tem naquela região. Aquela aldeia foi transformada. As pessoas foram libertas. Não tem mais assalto. O que aconteceu ali, pastor? O Evangelho chegou. E o poder do sangue de Jesus tomou de conta daquele lugar. Você pode levantar a mão esta noite. Levante a mão esta noite. Levante a mão esta noite. Você consegue lembrar que você é um miserável pecador, jogado na sarjeta para lá? O sangue de Jesus nos comprou. Ui, Jesus pagou à vista e não foi a preço de pinchicha. Foi o sangue precioso de Jesus que limpou a minha alma, que limpou a minha alma. Quem tem coragem de minha boca e dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não esqueça do sangue. Aleluia. Eu estou sentindo Deus entre nós aqui. Primeiro, o suicídio de Judas no cenáculo, porque ele esqueceu do sangue. Segundo, o suicídio de Judas no templo. O segundo suicídio de Judas foi no templo. Por que, pastor? Porque um dia Judas saiu do seu lugar para ir ao templo negociar. Judas não traiu Jesus no jardim. No jardim só foi efetivado. Judas começa a trair Jesus no templo, aonde ele está negociando. E esse negócio, olha para cá, esse negócio de negociar os bens e as coisas de Deus é mais perigoso do que a gente imagina. Um dia, Pedro saiu na campanha evangelística, Atos capítulo 8, versículo 18 e 20. E Pedro começa a estender a mão e o demônio vai embora. Pedro começa a estender a mão e o demônio vai embora. Pedro começa a orar e a enfermidade vai embora. Um camarada chamado Simão disse: olha um negócio bom. Olha uma coisa interessante que vai dar muito bom para mim. Eu acho que isso aqui vai dar, esse ministério aqui dá para mim. Simão olha para Pedro e diz: eu pago à vista. Quanto é que tu paga para tu me dar? O mesmo que tu tem, a mesma coisa que tu tem, quanto é que tu paga para me dar? Você hoje vai dizer: tu quer no Pix ou na liga? Como é que tu quer para tu ajeitar esse negócio aí? Transfere para mim agora. E Pedro olhou para ele e disse: tu vai ser amaldiçoado, rapaz, porque tu está querendo comprar o dom que Deus dá aos homens. Ninguém negocia o que Deus está nos dando, irmãos.
aquilo que vocês receberam de graça vocês vão dar. Não é eu quem tem, é Deus quem dá. O que Deus te deu não tem dinheiro no mundo que vale. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Ninguém pode vender o que Deus está nos dando. O que você tem foi Deus que te deu, não queira trocar isso por nada. E é um perigo para quem quer comprar o que Deus dá. Um dia as mulheres disseram assim: ei, já que o povo chegou, me dá mesmo um pouquinho do azeite de vocês, senão vão comprar. E a tragédia aconteceu na compra do azeite, porque o azeite não pode ser simplesmente comprado, é Deus quem dá, é Deus quem concede. A presença de Deus não se vende no supermercado, dons espirituais não tem no supermercado, é Deus quem tem para dar. Bendito seja o Senhor. Um dia Jesus chegou no templo e os camaradas estavam vendendo boi de ovelha a todo preço, fazendo negócio na casa de Deus. Jesus pegou a zorra, deu piso, todo mundo paga para dar incêndio. Jesus deu de cada um e bateu sem dó e disse: a minha casa não é casa de negócio, a minha casa é lugar de adoração e de oração. Bendito seja o Senhor. Tem pregador, tem pastor, esquecendo que Jesus ainda usa Zohar. Tem pastor que no tempo da eleição vem dos crentes com banco, vem dos crentes com tudo, com cadeia. No jornal Carioca, no Rio de Janeiro, o pastor escreveu um livro, o pastor Arnaldo Sena, e disse que viu um anúncio dizendo: vende-se igreja com 150 membros, um som e 200 cadeiras. Irmão, o negócio desse não pode acontecer. A igreja é de Jesus. Aqui não é lugar de negociar, aqui não é lugar de trocar, aqui não é lugar de barganha, aqui não é lugar de vir gastar dinheiro para Jesus tomar na conta no outro dia. O lugar de adorar a Deus é aqui. O templo não é lugar de negócio, o templo não é lugar de negócio. Então para com esse negócio de dizer: eu vou lá no templo para ver o que Deus vai me dar. Essa noite o culto é para quem vai deixar alguma coisa. Essa noite o culto é para quem vai deixar alguma coisa. Eu vou dizer de novo: o culto hoje é para quem veio adorar aqui. Diz: eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim te adorar. Você tem coragem de levantar a mão? Tem coragem? Por 30 segundos, levante assim a mão, por favor. Por 30 segundos, levante a mão, por favor. Isso, levante a mão, isso. Nós estamos na abertura desse trabalho. Ninguém, o pregador não está aqui por dinheiro, o cantor não está aqui por dinheiro. Você não vem para o culto para limpar. Nós não viemos aqui para fazer negócio, nós viemos aqui para levantar a mão. Obreiros, pregadores, cantores, e viemos dizer: glória, 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 glória. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Se ele quiser abrir a conta também, mas eu vim adorar a Ele, eu vim glorificar a Ele. Ele é bom. Tem crente adorando, tem crente adorando, tem crente adorando, tem crente adorando. Abra a boca por alguns minutos e adore a Deus essa noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse lugar é a casa de Deus, meus irmãos. Aqui é a casa de Deus, meus irmãos. A glória do nome do Senhor. Aleluia. Primeiro suicídio de Judas no cenáculo. Esqueceu o sangue. Quem ainda lembra do sangue? Quem ainda lembra do poder do sangue de Jesus? Segundo suicídio de Judas no templo, porque foi ao templo para negociar, e templo não é lugar de negócio. Terceiro e último lugar, o terceiro suicídio de Judas foi em Betânia.